Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e nesta videoaula nós iremos dar continuidade aos conceitos trabalhados na videoaula passada. Na aula passada nós abordamos o conceito de força elétrica, campo elétrico e finalizamos a aula com o tópico linhas de campo. Então, nesta aula, nós iremos dar continuidade a estes dois conteúdos, força e campo elétrico, a partir do conceito de linhas de campo. Vamos lá? Bom, na videoaula passada, nós falamos um pouquinho sobre a carga geradora, vimos que é ela quem dá origem ao campo elétrico e propomos como definição de campo elétrico uma região do espaço modificado devido à presença da carga elétrica. Esta carga é a que dá origem, é a que gera o campo, e na videoaula passada nós discutimos um pouco sobre a noção vetorial. Por exemplo, o campo elétrico é um vetor e este será de afastamento quando a carga geradora for maior que zero. O campo elétrico será de aproximação quando a carga geradora for menor que zero. Este pequeno diagrama nós trabalhamos na aula passada. Falamos um pouquinho também sobre a noção de força elétrica e a carga de prova. Então, primeiramente, não nos esqueçamos a diferença entre a carga que dá origem ao campo, a carga geradora, que pode ser positiva, portanto, campo de afastamento, e a carga pode ser negativa, portanto, campo de aproximação. Já a carga de prova é aquela carga que nós colocamos lá num ponto qualquer para analisar a direção e o sentido da força elétrica. E esta tem a mesma direção e o sentido quando a carga de prova é positiva. Ela tem direção e sentido oposto ao campo quando a carga de prova é negativa. Isso nós falamos na aula passada e finalizamos a aula nas linhas de campo que nós iremos a partir de agora retomar, dar continuidade à aula anterior. Então, o conceito de linhas de campo nós vamos abordar da perspectiva do físico Faraday, o filósofo naturalista ou cientista inglês que introduziu o conceito de linhas de força para representar geometricamente o campo elétrico. As linhas de força, na figura B, geradas por dois condutores cilíndricos carregados com cargas opostas. Então veja só, perceba que as linhas de campo, uma estão indo ao encontro das outras. E isso já evidencia, claro, o texto já evidencia que aqui nós temos cargas de naturezas opostas, porque se as cargas são iguais, a força é de repulsão. Se as cargas são opostas, a força é de atração. Por isso, algumas linhas de campo vão de encontro à outra, pois esta força é de atração. Vejamos o modelo seguinte, no qual nós temos as linhas de campo entre duas cargas de mesma natureza. Olha, se as cargas são iguais, a força é de repulsão, então veja que há uma repulsão dos pares ou destas linhas de campo. Por isso, a figura 1 é a representação do campo e da força elétrica entre duas cargas positivas, mas poderia ser também as duas cargas negativas. Já a figura 2 é a representação do campo de duas cargas de sinais opostos e da força de atração que surge entre elas. Uma observação importante é que essas linhas de campo, e nós também chamamos de força, porque elas são radiais. Eu tenho as linhas de força que também são radiais às linhas de campo, e estes
nunca se cruzam, ou seja, estas linhas elas não podem se cruzar. Se as cargas forem contrárias, elas podem ir de encontro a outras. Se as cargas forem opostas, uma repelindo a outra, mas nunca, jamais as linhas de campo se cruzam, ok? Então nós temos aqui basicamente a representação das linhas de campo entre duas cargas de mesma natureza, positivo e positivo. Aqui nós temos a representação das linhas de campo entre duas cargas de natureza oposta, positivo e negativo ou vice-versa. E é claro, a força de interação entre o primeiro exemplo, a figura 1, a força é de repulsão. Aqui está a nossa representação. Já na figura 2, a força é de atração. Por isso, para este caso, o conceito de eletrização ou de força elétrica é válida a nossa expressão. Os opostos se atraem, ou seja, cargas contrárias se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem. Então vamos dar continuidade. Nós basicamente já falamos um pouquinho sobre campo elétrico. Então agora vamos nos ater mais à nossa expressão matemática. Então, o campo elétrico de uma carga pontual. O que é uma carga pontual? Para a gente ter uma noção, basta nós lembrarmos do conceito do primeiro ano de corpo extenso e partícula. Nós dizemos que um carro ele toma o significado ou a definição de partícula quando o seu tamanho não interfere na análise de um experimento que você esteja fazendo, por exemplo, calcular a velocidade. Agora, se de repente eu quero colocar um carro dentro da garagem, o tamanho do carro vai influenciar em uma análise que porventura eu venha fazer. Nesse caso, o carro é um corpo extenso. Quando nós dizemos que uma partícula é uma carga pontual, nós estamos nos referindo que o tamanho desta carga é irrelevante, ele é desprezível quanto à sua natureza de atração ou repulsão, tá bom? Então, uma carga pontual gera um campo ao seu redor. É claro, nós já vimos essa definição de campo elétrico, é a região modificada pela presença da carga elétrica, de maneira que para cada ponto do espaço há um vetor campo elétrico E. A direção desse vetor em cada ponto do espaço é a da reta que une os pontos à carga pontual, como naquele diagrama que nós vimos, as linhas de campo. O sentido depende do sinal da carga. Se for positivo, o vetor campo elétrico tem sentido de afastamento da carga. Figura 4, você pode verificar isso no seu livro didático, ou se preferir, na nossa representação que fizemos em slides anteriores. Aí está. Se a carga for maior que zero, o campo é de afastamento. Se a carga for menor que zero, o campo é de aproximação. Então voltemos para lá. E desta forma podemos dizer que o vetor campo elétrico, aí está, novamente na figura 4, a carga é maior que zero, portanto o vetor campo elétrico é de afastamento, aí está ele, ok? Por isso, quando nós queremos calcular o valor ou o seu módulo, o valor ou a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto qualquer, chamemos por exemplo um ponto P, exemplo este, que está a uma distância d de uma carga pontual que é dada por, aí está, o campo elétrico é dado pela constante eletrostática no vácuo. Esta constante nós já vimos, ela vale, só colocar aqui o valor dela que eu acabei não colocando, devia ter posto. A constante eletrostática no vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb
ao quadrado. É o valor da constante eletrostática no vácuo, tá bom? Agora, se nós analisarmos a expressão do campo elétrico e a lei de Coulomb, analisando a expressão do campo elétrico e a lei de Coulomb, nós podemos obter uma expressão que relaciona a força elétrica com o campo elétrico. Por exemplo, veja que a nossa definição aqui, matematicamente, de campo elétrico é a constante vezes a carga em módulo. Por que em módulo? Porque ela pode ter valor positivo ou negativo, dividido pelo quadrado da distância. A força elétrica, como nós analisamos na videoaula passada, em comparação com a força gravitacional, você tem o produto das cargas, Q vezes Q dividido por D. Ou seja, se eu pegar apenas essa porção da equação, observe que é exatamente a de cima. Por isso, eu posso reescrever esta equação dizendo que a força elétrica é o campo vezes a carga, ou a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso dizer que a força elétrica é a carga vezes o campo. Portanto, deixe-me só pegar aqui esta expressão, vamos ampliar um pouquinho. Vamos lá. Portanto, eu posso dizer que, considerando que F é medida em Newton e Q é medida em Coulomb, concluímos que a unidade de medida do campo elétrico é o Newton por Coulomb. Ou seja, eu posso pegar esta equação e reescrever da seguinte forma. Eu posso dizer que se F é igual a Q vezes E, ou seja, F é igual a carga vezes o campo, eu posso dizer que a carga vezes o campo, vou colocar a noção vetorial, tá bom? É igual a F, ou força. Portanto, campo é igual a força dividido pela carga. Ou seja, a unidade de medida do campo elétrico foi o que o final do parágrafo nos disse. A unidade de medida do campo é... Qual é a unidade de medida da força? Aí você dirá, a unidade de medida da força é o Newton, em homenagem a Isaac Newton. Qual é a unidade de medida... Opa, ficou meio estranho, né, gente? Vamos colocar na mesma proporção. Qual é a unidade de medida da carga? A unidade de medida da carga é o Coulomb, em homenagem a Charles Augustin de Coulomb. Por isso, no sistema internacional, no SI, a unidade de medida do campo elétrico é o Newton por Coulomb, ok? Então vamos prosseguir e analisar nossa próxima situação. Aí eu acabei escrevendo aí em cima do slide, mas isso aí só iria nos dizer que se a carga geradora é negativa, o campo elétrico é de aproximação. Vejamos o próximo exemplo, ou seja, campo elétrico no interior e na superfície do condutor. Nós abrimos esta aula, na verdade, a videoaula passada, com uma imagem, né? O nosso capítulo abre com uma imagem. Vamos analisar daqui a pouco. Primeiramente, vejamos o seguinte. Eu vou ampliar aqui para que a gente possa melhor ter uma visualização, ou ter uma visualização melhor. Vamos lá. Então, em um condutor em equilíbrio, as cargas distribuem-se por toda a superfície de maneira que o campo elétrico em seu interior seja nulo. Foi o que nós vimos na videoaula passada. Enquanto o campo não for nulo, cargas se movem pela ação do campo elétrico até que o equilíbrio seja atingido. Já na superfície e no interior de um condutor eletrizado em equilíbrio, há campo elétrico. A direção desse campo nas proximidades do condutor é sempre perpendicular à superfície, qualquer que seja a sua forma, como mostra a figura ao lado. Vamos ver já já.
À medida que se afasta do condutor, o campo elétrico pode deixar de ser perpendicular à superfície dele, dependendo da forma e da distribuição de carga no condutor. Resumindo, vejamos aqui. Resumindo, aqui está basicamente nossa representação. O campo elétrico é perpendicular à superfície e no seu interior o campo elétrico é nulo. Então, resumindo, o campo elétrico... Opa! Saiu bom não. Resumindo, o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio é nulo. Nós já vimos isso na imagem que abri a videoaula anterior. O campo elétrico na vizinhança de um condutor eletrizado em equilíbrio é perpendicular à superfície, qualquer que seja o seu formato, o formato da superfície. Então, vejamos agora o seguinte. De onde decorre esta ideia? Como nós abreviamos na videoaula anterior, falamos de uma maneira bem sucinta, isso decorre da ideia do físico inglês Michael Faraday, que realizou tal experimento. O que ele fizeram? O Michael Faraday, ele entrou em uma gaiola, que nós chamamos de gaiola de Faraday, até hoje, dada ao experimento do Faraday. Depois, se você quiser, pode pausar o vídeo, fazer a leitura. Então ele entrou na gaiola e soltou uma descarga elétrica simplesmente para demonstrar o que ele havia, a hipótese que ele havia levantado, que no interior de um condutor eletrostático o seu campo elétrico é nulo. Então, desta maneira, o físico conseguiu comprovar o efeito da blindagem eletrostática. Esse experimento ficou conhecido até hoje como gaiola de Faraday. A fotografia de abertura deste capítulo foi inspirada nesse experimento e proposto por Faraday. Qual foi a fotografia de abertura? Bom, a fotografia de abertura foi essa daí. Vocês estão lembrados? Sim, nós abrimos a videoaula anterior, né? Comentando um pouco sobre este homem que vestiu uma malha metálica e soltou uma descarga sobre ele, tentando reproduzir a figura enigmática da obra do artista Auguste Rodin, né? Artista francês que esculpiu aquela obra que tem o título de O Pensador. Então, vamos analisar basicamente isso do ponto de vista do nosso conhecimento do cotidiano. Primeiramente, pensemos em uma esfera de isopor pendurada por um cordão dentro de uma gaiola. Se eu aproximar um bastão eletrizado, esta não sofrerá efeito nenhum, porque a gaiola vai blindar, é o conceito de blindagem eletrostática, isolando o interior, ou seja, a esfera de ação da carga externa, que é o que nós comentamos sobre a descarga do raio. Diferentemente com uma situação como essa, se eu retirar a estrutura metálica, a esfera de isopor, vamos chamar assim, sofrerá a ação do canudinho da barra eletrizada, tá bom? Por isso, o conceito de blindagem eletrostática a gente verifica em qualquer estrutura metálica fechada. Vamos analisar mais algumas figurinhas, por exemplo, essa daí. Nós sabemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que o local mais seguro para passar uma chuva com raio é dentro de um veículo, é dentro de um carro. Cuidado, porque as questões sempre dirão, dado nosso concepção alternativa, conhecimento do cotidiano sobre os isolantes, a gente acha que é porque o pneu de borracha, que é um isolante, vai isolar o carro. Nada disso. Os tripulantes de um carro estão protegidos por causa da estrutura metálica do carro, que no seu interior dá origem a um campo elétrico nulo, ou seja, no seu interior não haverá movimento de carga, logo todos os tripulantes estão protegidos.
Tal situação é muito comum, por exemplo, um avião sofreu uma descarga elétrica. Os passageiros e vamos chamar painel de navegação não sofre dano nenhum, não no seu interior, devido à ação de uma descarga elétrica. Então, aviões ser atingido por raios é algo bem comum, muito tranquilo. Gente, então sobre esse conteúdo, o Enem, a última edição, embora tenha ocorrido este ano, a edição de 2020 fez esta abordagem. Vejamos-la. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível, ou seja, aqueles um Porsche, sei lá, uma Ferrari que abre a parte de cima, né? Enfim. A pergunta para nós é a seguinte: qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Então, o motivo da proteção dos automóveis, Carolina, você sempre vai correr ou evitar o que foi dito no item A, tá vendo? Sempre irão dar a concepção alternativa que alguns de nós têm de que o pneu, por ser de borracha, ele isola. Nada disso. A nossa resposta correta é o tema da nossa aula. É por causa do conceito de blindagem eletrostática. O campo elétrico no interior de um condutor metálico é nulo. Portanto, a resposta correta desta questão do Enem é o item C, ser de casa. Tá bom? Vejamos agora um exemplo onde nós podemos usar a matemática por trás destes conceitos. Vejamos. Considere uma carga pontual de menos 4 km, uma carga grande, né? E um ponto P a uma distância de 2 metros da carga no vácuo, com constante de 9 vezes 10 elevado a 9. Letra A. Calcule a intensidade do campo elétrico gerado pela carga no ponto P. Então, para nós obtermos a nossa resposta, nós recorreremos à equação. Campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes a carga geradora em módulo dividido pelo quadrado da distância da carga até o ponto P, até o ponto em análise. Logo, eu penso que seja uma questão simples. Espero que você não tenha maiores dificuldades. Se você quiser aí na matemática, dar uma pausa no vídeo, analisar enfim, eu vou tentar ser mais sucinto para que o vídeo não fique tão longo. Então, nossa constante vale 9 vezes 10 elevado a 9. A carga em módulo é menos 4, dividido pelo quadrado da distância, que é 2. Aí está. Então, vejamos a carga, que está aqui. O quadrado da distância está aqui, 2 ao quadrado. E a constante K está aqui, 9 vezes 10 elevado a 9. Então, calculando rapidamente... tem que deixar espacinho aqui da resolução. Calculando rapidamente, diremos que o campo elétrico será 9 vezes 10 elevado a 9. O módulo de um número, nós vamos deixá-lo positivo, tá bom? Dividido por 2 ao quadrado, que vai dar 4. Ou seja, eu já posso pensar em como resolver esta equação de modo bem simples, bem simplório. Eu vou multiplicar 9 vezes 4 e depois dividir por 4. Portanto, eu posso ganhar caminho e dizer que 4 dividido por 4 é 1 vezes 9. Logo, o campo elétrico será 9
vezes 10 elevado a 9. A unidade de medida, Newton por Coulomb, certo? Vejamos agora a alternativa B. Descreva o sentido do campo elétrico. Como que você fará essa descrição? O sentido do campo elétrico, você fará a descrição dele, o sentido de E, você fará a descrição dele observando o sinal da carga que o gerou, que deu origem. Então, a carga geradora é negativa, portanto, se eu estabelecer um ponto P aqui, que é o que ele manda a gente calcular, não é isso? O campo elétrico num ponto P, eu posso dizer que o sentido do campo elétrico é de aproximação. Aí está. Deixa eu só fazer uma interpretação melhor, gente, não é assim não. O ponto P está aqui, a carga que eu deu origem eu vou colocar aqui, pronto, agora sim, menos 4 Coulomb. Então o ponto P está aqui, a minha representação será esta. Como a carga é negativa, logo o vetor campo elétrico é de aproximação. Aí está respondido o item B de bola. Vejamos o próximo. Vejamos o próximo. Desenhe a representação gráfica da figura descrita, indicando os valores da carga, da distância e da intensidade do campo. Basicamente, a gente poderia utilizar o esquema no item B, mas vamos colocar aqui a resposta completa. Aí está. Então, eu tenho aqui a carga negativa, não é isso? Aí está. Tenho o valor do campo elétrico, que foi o que nós achamos no item A, e tenho o ponto P distante da carga, 2 metros, conforme foi dito no texto, tá bom? Então, aí está. E por fim, vamos lá. Caso uma carga positiva de módulo 3 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb seja colocado no ponto P, representado no exercício anterior, ou seja, aí está, qual será o módulo, a direção e o sentido da força elétrica que atuará sobre a carga? Então, primeiramente, vamos calcular o módulo, e o seu módulo é dado pela equação, conforme nós vimos anteriormente. A força elétrica é igual a carga de prova, certo? Eu vou colocar em módulo, vezes o campo elétrico. Portanto, eu posso dizer que o módulo será... Qual o valor da carga? Ele está nos dizendo que se uma carga positiva de 3 vezes 10 elevado a menos 6. Então, colocamos aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o campo elétrico. Então, no exercício anterior, o campo elétrico que nós encontramos foi de 9 vezes 10 elevado a 9. Então, respondendo à primeira pergunta, qual o seu módulo? Então, o módulo deste campo elétrico, vamos só colocando em cores, caro aluninho, depois você... Não, espero que você não tenha dificuldade com algumas propriedades da matemática, como por exemplo, como é que eu resolvo uma situação como essa? Primeiramente, eu multiplico os coeficientes, os números que acompanham a potência e os expoentes. Depois eu aplico a propriedade da multiplicação de potência. Vocês estão lembrados? Se eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N, a propriedade vai nos dizer que eu devo repetir a base e somar os expoentes. Então, 3 vezes 9 vai dar 27. Aí vou repetir a base. Quem é a base? Ó, 10. As bases são iguais. Que bom, né? Aí eu posso aplicar com muita tranquilidade. Se as bases são iguais, repete a base e soma os expoentes. Então, é uma soma. Então, eu vou ter menos 6 mais
9. Portanto, a força elétrica, deixe-me voltar para a mesma cor. Portanto, a força elétrica será 27 vezes 10. Não, devo 6 e possuo 9, eu possuo 3. Se eu quiser, eu devo colocar isso em notação científica, ou seja, 2,7, desloquei a vírgula uma casa, aumento a potência em uma unidade. Portanto, nós temos que a força, o seu módulo é 2,7 vezes 10 elevado à quarta potência. Tá bom? Mas ele faz outra pergunta: qual a direção? Qual o sentido? A direção e o sentido nós vamos analisar o seguinte: a carga de prova não é positiva? Então, quando a carga de prova é positiva, isso significa dizer que a força e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, o campo não está nessa direção horizontal e para a esquerda, a nossa força elétrica também estará na mesma direção, para a esquerda. Portanto, eu posso colocar aqui e dizer que a minha força elétrica, o seu módulo é 2,7 vezes 10 elevado à quarta. A sua direção é horizontal e o seu sentido é para a esquerda ou em direção à carga. Tudo bem? Bom, gente, é isso. Espero que tenha dado para compreender. Se não deu, peço que você deixe uma mensagem, mande uma pergunta. Fique à vontade para questionar, tá bom? Acompanhe agora, faça a atividade que estará disponível no formulário logo abaixo. Agradeço a todos que ficaram até aqui, tenham uma boa aula e nos vemos em breve, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau!